Então, para grupos como o mormonismo, ciência cristã, testemunhas de Jeová, como devemos nos preparar para ter uma conversa com essas pessoas que estão tão profundamente enraizadas em suas crenças quanto nós estamos nas nossas? Boa pergunta. Primeiro ponto. Bem, você sabe, Cliff, se sua fé é sincera, isso faz dela uma boa fé, realmente. Se eu sinceramente acreditar que o gelo fino vai me sustentar e caminhar sobre ele, vou cair, ficarei muito molhado e com muito frio. Mas se eu tiver apenas um pouco de fé em um gelo grosso, quando eu caminhar sobre ele, o gelo me sustentará. Entenda, a questão não é tanto o quão apaixonado você é ou o quão sincero você é. A verdadeira questão é, em quem está a sua fé? Em quem você acredita? Agora, quando você lê os evangelhos, Jesus diz, creia em mim. E ele afirma ser Deus em forma humana. Ele também afirma que veio para sofrer e morrer na cruz pelos nossos pecados e que é o único caminho para passar pela morte e alcançar a vida eterna. Quando encontro alguém que é mormon, geralmente é uma pessoa muito agradável, e se nós construíssemos um relacionamento, então me comprometeria a ler o livro de Mormon, a estudar Joseph Smith para entender o mormonismo. E sinto muito, mas quando você estuda a vida de Joseph Smith, você não vai querer confiar nesse homem. Ele fez algumas coisas boas, mas também teve problemas graves. E eu posso garantir, se Jesus tivesse feito o que Joseph Smith fez, eu não seguiria Jesus Cristo. Mas você precisa estudar isso por si mesmo. E então, porque você ama a pessoa, você estudou, e aí começa a levantar questões. A razão pela qual confio em Jesus Cristo é que ele nunca pecou. Em João, no capítulo 8, ele olha para os seus inimigos e pergunta, qual de vocês pode provar que eu pequei? E eles ficaram em silêncio. Em 1 João, lemos que João, seu amigo mais próximo, escreveu, nele não há pecado. Então, muito disso se resume à credibilidade de Jesus. Ele é credível ou não? Ele é confiável ou não? A mesma coisa com Joseph Smith. Ele é credível ou não? Ele é confiável ou não? E se ele diz, eu acredito em Jesus e sou um cristão, então ele não pode contradizer Cristo, porque isso traz um grande problema intelectual. Agora, o mesmo se aplica com as testemunhas de Jeová. Obviamente, as testemunhas de Jeová são geralmente pessoas muito boas, muito gentis e amáveis, certo? E eu as respeito e as amo muito, ok? Mas Jesus afirmou ser o Deus eterno. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Negar a divindade de Cristo é cometer um erro fundamental sobre quem Jesus realmente é. Portanto, com as testemunhas de Jeová, precisamos discutir se as evidências do Novo Testamento apontam para Cristo, por suas palavras e ações, como alguém que afirma ser Deus ou não. E sinceramente é bastante claro, tanto pelas suas palavras quanto pelas suas ações, como por exemplo aceitar a adoração de Tomé após sua ressurreição, entendemos claramente que Cristo afirmou ser Deus.